Oi! Ah, agora tá ótimo. Que ótimo, estamos ouvindo. Miriam, eu queria que você se apresentasse e que você não ficasse preocupada com um monte de coisa que está escrita ali. Pode deixar que eu vou anotando e vou te Ah, perguntando que depois, porque é bom. muito difícil de falar e ler ao mesmo tempo. Que eu não tô, Então, nem com não óculos eu se tô conseguindo preocupa. enxergar a letrinha essa hora da noite. Não se preocupa, tá? Eu já tenho aqui as perguntas que fizeram antes pra gente. Que bom. Mas eu queria que você primeiro se apresentasse. Então, prazer, Marina. Primeira vez que a gente se fala, né? É verdade. Gente, sou Miriam, sou mãe. Primeira coisa, primeiro de tudo, eu sou mãe da Gabi, de 9 anos, e do Bernardo, de 6 anos, né? E eu sou uma mãe empreendedora, né? Que com a minha vida, né? Por causa da minha vida de amar viajar e de viajar com os meus filhos desde pequenininhos, desde a Gabi com 7 meses, acabei fundando a agência, né? É uma longa história, eu tô indo pro final, pra fundação da agência, mas assim, era um grupo no Facebook de troca de dicas entre mães. O grupo cresceu, 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 tomou uma proporção muito grande. Eu acabei me capacitando e me tornei agência de viagem especializada em viagem para família. E hoje a agência está grande, graças a Deus, né? A gente está abrindo até uma filial em Orlando especializada em Disney. E Eva, Léo. E eu sou realmente assim apaixonada por viagem, sou apaixonada por gente, por ajudar e tudo isso é fruto assim de uma paixão mesmo. Então vocês podem perguntar no que eu puder, eu vou dar dica, eu vou ajudar vocês. Vamos lá. tá ótimo. Gente, vocês podem ir perguntando quando eu estiver olhando para baixo, que eu estou anotando, mas estamos ouvindo. Uma pergunta que saiu algumas vezes foi: qual que é a principal diferença na hora que a gente planeja viagem para crianças de diferentes idades, assim, mais ou menos? Como que muda no seu planejamento? Vamos dizer assim, tipo, até 6 meses, até um ano, até dois. Então, normalmente quem tem criança menorzinha é mais detalhista e um pouco mais inseguro na hora de viajar, né? E aí, por exemplo, uma viagem de final de semana para um resort, um hotel fazenda, né? As pessoas têm uma preocupação em saber se o hotel tem Copa Baby, se tem a comidinha para criança, se eles fazem a papinha, se eles fazem a refeição infantil, ou se tem que levar de casa. Se levar de casa, se tem como armazenar no hotel, ou na geladeira do hotel, ou na cozinha, se tem como esquentar. Muita gente também tá indo com o propósito de descansar, quer saber se o hotel tem babá, se essas babás são de confiança, qual é o custo que isso tem. É, Quem tem criança nessa idade tem essa preocupação maior com a estrutura, né? Para os Uhum. pequenos. Quem tem criança maior já tem uma preocupação maior com a. Tanto tem a preocupação com a preocupação com a recreação. Quer saber quais são as atividades, né? Que a criança já está numa idade de aproveitar mais o hotel, quer saber quais são as atividades que aquele hotel tem para a criança, se a recreação é dividida por faixa etária, a partir de qual idade pode ficar sozinha na recreação. Então exige, né? Existem esses dois momentos, né? A mãe de bebezinho e a mãe de crianças maiores que tem esses dois focos diferentes. Uhum. Acho que é isso que você perguntou, né? Mais ou menos isso, né? Gente, por favor, para de apertar esse coraçãozinho lindo que vocês estão apertando aí, que senão trava tudo. Deve ser minha É, filha. Gabi, para de apertar. Minha filha eu de e quando 9 anos aperta, deve estar com o eu dedo no descobri qual era o coração. problema. Eu descobri qual era o problema. Toda vez que aparece coraçãozinho, a gente trava. Pois Então é. tá, essa é a Minha diferença. bateria tá Aí, acabando. Peraí, ó. ih, põe aí, ó, Gabi, põe aí na. traz, Gabi, traz um carregador pra mim. Vou aproveitar. Então, olha, aí tem a diferença. E aí vem a pergunta nessa diferença, que eu tenho certeza assim que não tem resposta, mas me pediram para perguntar. Qual que é a melhor idade para viajar com uma criança? Cara, olha só. Eu gosto muito de viajar com bebezinho. Por quê? Eu acho que bebê não dá trabalho, né? Primeiro, principalmente quando tá no peito. Você não tem que se preocupar com refeição, você não tem que correr atrás de criança na rua, no shopping. A criança não tem a vontade própria dela, né? Pra você ter que discutir a pirraça. Então, pra mim, quando meus filhos eram bebês, era muito tranquilo, muito tranquilo. Quando era um só, né? No segundo, Uhum. né? O segundo bebezinho e outro maiorzinho já complica mais um pouco.
Eu acho assim, eu fui pro Havaí com a Gabi, ela tinha 7 meses. Fui pra Maneiro. Europa com ela com 6 meses. Então, assim, eu nunca tive problema, graças a Deus. Sempre foi pra mim muito tranquilo viajar com o bebê. Uhum. Eu também achei bem tranquilo. A gente me perguntaram quando foi a primeira vez que eu viajei de avião. O Dante tinha 6 meses, tinha acabado de completar 6 meses. Até comi uma besteira ou outra, mas no final das contas o peito, né, substituía qualquer comida. E assim, passava muito tempo no carrinho, dormia 3 sonecas durante o dia, dormia o Super. voo todo. Oi, tudo bom? Tô sem sono. Participando aqui. Então, assim, eu achei muito tranquilo. Então, quando às vezes as pessoas perguntam assim, nossa, você acha que vai ser muito ruim viajar com uma criança de 6 meses? Eu tô achando hoje mais difícil. Porque antes eu aguentava sozinha, tranquilo, ele era Uhum. levinho, né? Não tinha muita coisa para carregar. Hoje a gente carrega uma coisa tão grande, sabe? Assim, tanta Uma coisa, tralha. tantos detalhes, que eu acho que era mais fácil. Por incrível que Pois é. pareça. Mas quando as Pergunta. crianças crescem, só até para falar também da outra fase, né? Quando as Eu crianças não sei se crescem, é muito gostoso também, porque elas começam a virar companhias, né? E você se diverte junto, é uma troca muito grande, é muito legal também. Entendi. São fases diferentes, né? Aham. Muito pedido também. Quais são os melhores destinos pelo Brasil para viajar com criança? Cara, eu costumo falar que essa questão de destino é muito assim, tem muito a ver com o perfil da família e com o que ela está buscando. Né? Naquele momento da vida dela. Se ela tá querendo descansar, relaxar, né? Aí a gente manda Uhum, para um resort, vai para o Clube Med, que é aquela mordomia do All Inclusive. Aí o Clube Med uhum, tem em Trancoso, que é mais luxuosinho, tem Itaparica, que é mais animado, né? Quando ela quer descansar, a gente costuma indicar lugares que têm a estrutura do hotel, que tem resort, que tem recreação. Mas quando ela quer entendi. Não é nem a cidade, é mais o estilo de acomodação mesmo. Mas aí tem os Tá. lugares que você concilia, né, a cidade, o atrativo natural daquele lugar com um hotel legal. Por exemplo, um lugar que eu Hum, acho assim super relax, né, Maragogi, Porto de Galinhas, tem aqueles resorts ali pé na areia, sabe, com estrutura legal, tem um bom uhum, custo-benefício. Você não precisa, você desce no aeroporto de Recife e você tem no máximo 50 minutos de transfer, sabe? Então, assim, não tem uma uhum, logística muito complicada e é um destino agradável, né? Praia é muito legal, né? Você fica ali com a criança, toda criança gosta de brincar na areia, né? Qualquer coisinha ali de mar, de água, de baldinho de praia já distrai a criança. Agora, entendi. tem as famílias que querem, né? Ah, não, eu quero fazer uma viagem que eu quero conhecer um destino. Aí a gente manda para destinos que tem coisas para fazer, tipo Gramado, que você tem, né? Os atrativos da cidade. Eu Uhum, fui num lugar que eu amei, né? Para quem gosta de aventura e quer ter experiências diferentes aqui no Brasil, que foi Bonito. A partir de uhum, 5 anos de idade, eu acho que as crianças curtem muito e é um contato muito grande com a natureza e é muita diversão assim, junto, né? Peixe, trilha, um monte de coisa bacana. É, Cara, tem. Aí você pode, né? Depender, quero uma viagem de bom custo-benefício, quero focar nos meus filhos, quero parque. Aí manda para Beto Carreiro, Beach Park. Cara, o Brasil é assim maravilhoso, né? Tem destinos para todos os bolsos e todos os perfis e todos os desejos de experiência. Tem muito assim, o grande lance do meu trabalho realmente é tentar entender, né, qual é o orçamento e qual é o perfil da família, o que que ela quer vivenciar naquela viagem, para justamente fazer essa orientação, uma coisa assim muito específica. uhum. Já que você está falando de destinos assim no Brasil, para praia e tal, com qual idade, se mais ou menos, as pessoas costumam ir para praia? Eu vou falar num caso pessoal. Minha Uhum, cunhada vai ter licença de maternidade até 6 meses e tá com um nenenzinho de 1 mês. E o aniversário dela é em dezembro. Então ela quer viajar em dezembro, mas assim, a princípio para o Nordeste. Como que seria, assim, qual que é o seu conselho para ir com um bebê, tipo, de 3, 4 meses para Nordeste, assim, para um lugar que vai ser quente, que vai ser praia? O que que você acha disso? Então, eu acho assim.
essa idade mesmo, né, de 3 meses para frente, que passou aquela fase chata de cólica, né, que é um pouco imprevisível, que a gente perde um pouco o controle, já é uma idade boa para viajar. Eu acho assim que Uhum. a pessoa tem que se preocupar muito na viagem acessível, né? Que tem uma logística acessível. Uhum. Então, assim, eu não recomendo voos com muitas conexões, voos longos. Pegar uns Uhum. destinos assim mais simples, com resorts ou com pousadinhas pé na areia, que tem a estrutura, sabe? Eu gosto muito, Uhum. como eu falei, eu gosto muito de Porto de Galinhas, eu gosto muito de Maceió. Eu gosto desses destinos mesmo que você tem esse conforto de ficar nas pousadinhas de fácil acesso, de ter um fácil deslocamento do aeroporto para o hotel, sem precisar. E Uhum. tenha voos, né? Tenha bastante voo direto. Outro destino que eu acho legal, que eu não falei aqui, que eu acho muito legal, é a Praia do Forte. Né? A Praia do Forte Uhum. costuma ter umas pousadinhas, a praia é calminha, é muito tranquila para criança. Também acho uma super opção. Uhum. E o que que a gente deve colocar na mala, assim, para poder fazer uma viagem de praia? O que que não pode faltar, assim? Então, eu acho assim, cada vez menos tralha que a gente puder né, levar, melhor. Porque até hoje em dia, né, as malas estão sendo cobradas à parte. Você consegue fazer uma viagem mais barata se você levar sua bagagem de mão. E eu sempre faço com bagagem de mão. Eu acho que vale a pena. Então, assim, são Uhum. as dicas, né, as coisinhas básicas da criança, como mamadeira, copo, né, bichinho de pelúcia, aquelas coisas que ela já tem costume no dia a dia. Uma Uhum. farmacinha, né? Principalmente, né, dependendo do lugar que ela for, se você vai ficar num resort um pouco mais isolado da cidade, né? Tem resorts que são isolados da cidade. Então, termômetros, remedinhos, né, para qualquer eventualidade, brinquedinhos para criança. Eu acho que é mais ou menos, se a pessoa tiver, né, informação sobre o hotel, se ela se preocupar em ter essa orientação, ela vai saber que na Copa Baby daquele hotel, por exemplo, tem esterilizador de mamadeira e ela não vai precisar levar. Então, assim, tem algumas coisas dessa lista, né, que a Entendi. gente costuma fazer, que a gente pode matar só com planejamento e informação, pesquisa, sabe? Uhum. E bastante protetor solar, né? Dependendo do destino. É, Acho que é basicamente isso. Blusinha, UV, esses itenzinhos Uhum. de peça de roupa, né? Calcular bastante peça de roupa. Você sabe que criança, né, suja bastante roupa, então tá preocupado com isso. Acho que é basicamente isso. Não tem muito mistério, não. Eu não sou de Sabe uma malas pergunta que eu recebo grandes. muito? Se a Oi? gente leva. Uma pergunta que eu recebo muito. Se Uhum. a gente leva daqui, por exemplo, se eu for viajar para os Estados Unidos, leva daqui fraldas e fórmula ou se deixa para comprar lá? Qual que é a sua opinião? Então, os meus filhos nunca tomaram muita mamadeira, né? Mas se a criança tem costume com leite específico, eu não correria o risco, sabe? Eu levaria esse leite na mala. Eu levaria o leite na papinha. Eu acho assim desnecessário. Eu acho que todos os lugares têm papinha, mas também varia muito da criança. Porque as mães conhecem os filhos, né? Se a criança é enjoada para comer, já tentou várias outras coisas, já tentou introduzir outras marcas de papinha e a criança não se adaptou, eu também não correria o risco, sabe? Normalmente os Uhum. lugares têm tudo, né? A gente consegue se virar, compra fruta, faz uma banana amassadinha, dá para se virar em todos os lugares. Mas assim, se dá Uhum. para levar na mala, eu não correria o risco, sabe? Acho que eu levaria sim. Se eu soubesse que meus filhos têm um costume com uma determinada marca de leite ou de papinha. Uhum. Falando de comida, uma coisa que eu lembrei, eu sempre fiquei em hotel com café da manhã, porque para mim Uhum. era mais interessante estar pronto, né? Só que às vezes ter uma copa, às vezes não, agora, depois que eu tive filho, eu percebo que uma copa é mais interessante. Porque daí você pode fazer tanto o café da manhã, você pode fazer o almoço e tal, fazer uma comida, né, para quem está acostumado a comer em casa. Qual que é a sua opinião com isso, assim? Quando que a gente escolhe um ou outro? Cara, eu até hoje
se eu puder, eu escolho o hotel com copa, até hoje. E quando os meus filhos eram bebês, eu andava com um potinho térmico. E a gente, nesse costume de ir pra Disney todo ano, né? Eu sempre fazia a comidinha em casa e levava no potinho térmico, garantia, sabe, o almoço. Às vezes a gente pedia até uma coisa no restaurante, era um purê de batata com uma carninha. E aí eu colocava sobrava alguma coisa, eu colocava no potinho, né, dava de almoço, colocava no potinho a comida quentinha e dava na janta para criança, sabe? Então, assim, eu sempre gostei de me virar, de fazer a comida fresquinha, de ter essa facilidade de ter a copa para fazer qualquer Uhum. coisa. Ou para fazer a refeição, ou para fazer uma janta fresquinha, ou para fazer um café da manhã. Eu acho que é muito mais prático. Mas tem gente que não gosta de Uhum. ter o trabalho, né? Que não gosta de esquentar a cabeça com isso, né? Eu acho que é muito assim do perfil mesmo. Uhum. Entendi. Já que a gente começou a falar de destinos internacionais, os melhores destinos internacionais, tipo assim, mais divertidos para criança e também melhor custo-benefício, né? Porque estamos numa alta do dólar. Cara, eu assim, vou falar uma coisa muito, né, que não vai ser novidade pra ninguém, e depois vou falar uma coisa diferente. Eu acho, assim, Disney muito legal. Por quê? É uma viagem que é cômoda, sabe? É uma viagem de bom custo-benefício e é uma viagem cômoda. Primeiro por que que ela é cômoda? É, hoje tem voo direto para Orlando, né? Em 8 horas você às vezes um voo noturno, você dorme, acorda e já tá lá. É muito rápido, de muito fácil acesso. Tá sempre tendo promoção para Orlando. Os hotéis lá não são caros. A logística de você poder alugar um carro e rodar a cidade toda, fazer tudo de carro, para quem tem criança, tem tralha para carregar, tem carrinho de bebê, é muito tranquilo, é muito cômodo. A comida de lá também é uma comida barata. A única coisa que encarece uma viagem para Orlando são os parques, né? Mas também Uhum. dependendo da idade, não paga parque, dá para parcelar em várias vezes, dá para fazer uma viagem com bastante antecedência, né? E Uhum. economizar. Então eu acho Disney uma viagem muito legal para família. E Uhum. nos parques da Disney, cara, assim, tem diversão para todas as idades. Cada época do ano que você vai, as crianças estão numa idade diferente, elas vão estar curtindo o parque de uma forma diferente, né? É uma atração que ano passado ela não podia porque não tinha altura, esse ano já pode. Enfim, é sempre uma viagem, uma experiência diferente, apesar do destino ser o mesmo. E Flórida tem muita coisa para ser explorado. Então, assim, pra Uhum. mim, Disney é a número um. Eu tenho que me controlar todo ano pra não voltar pra Disney e não deixar de conhecer Eu outro tenho uma lugar, criança senão eu só conheço grande aqui Disney na também. vida, né? Uma criança grande que quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente volta, passa 2 meses e ele fala, ai, tô com uma vontade de voltar para Pois Disney. é. Tô muita Deixa eu saudade. ver aqui. O que eu Vou achei fazer Disney, interessante, mas é Flórida, né? Orlando. o que eu achei interessante que eu fui antes de ter filho e agora depois de ter filho. A gente antes não percebe a quantidade de facilidade para a criança, né? Sim, em todos os lugares lá tem trocador, tem lugar que tem chuveirinho, tem comida, né? Quase todos os restaurantes lá você consegue pedir uma comida de criança. É Então eu incrível. achei Legal. fácil, né? Realmente é fácil. Muito. E foi exatamente o que eu senti indo pro Canton. Eu fui. Ele Canton fica aqui em Teresópolis. Teresópolis, né? O Friburgo, eu sempre esqueço. Teresópolis. Teresópolis. Uhum. Ele fica em Teresópolis e quando eu fui eu não tinha filho. Mas a minha prima estava com criança. E aí eu fiquei assim, e eu antes eu não entendia o que tanto povo fazia em hotel fazenda, porque não tem a menor graça o hotel fazenda. E aí, quando eu fui, eu mesmo sem filho, eu fiquei, nossa, quando eu tiver filho, eu quero vir aqui. Eu ainda não fui lá com o Dante. Mas eu ficava assim, nossa, eu preciso vir aqui, porque aqui é fácil, aqui tem um monte de trocador, tem, como você falou, tem Copa e tal. Eu tive essa experiência com o Unimed e com o Royal Palms, em Campinas. Então, Ah, assim, aí a gente valoriza essas coisas que a gente não valoriza, sabe, antes. Tipo, nossa, realmente tem copa fácil, tem banheiro, tem trocador, tem chuveirinho, tem. Lá no Royal Palms eles tinham até a comida inclusa do bebê. Você chegava na. Você com certeza sabe disso. Mas você abre a geladeirinha, tem uhum. lá. A idade do seu bebê, você abre, pega e entrega. Então, assim, eu achei mágico isso. Eu não Muito imaginava que legal. tinha Legal. esse tipo de serviço, sabe? Então, realmente é só procurar um pouco que a gente vê.
né, essas coisas assim que é inédito para quem não tem filho, né? Porque antes Pois você é. não se interessa por essas coisas. É, além de Disney, qual outro que você indica? Então, a gente foi agora para um destino que eu amei, 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 que foi a África do Sul, né? Já era um desejo que a gente tinha. E por que que eu amei, que eu achei um destino interessante que eu super recomendo? Porque é uma viagem que, primeiro que tem promoção direto para a África do Sul, né? Tem voos promocionais, ela não tem um custo alto. Os hotéis na África do Sul, a comida, tudo isso é barato. E segundo, que é uma viagem que numa viagem só, 12, 15 dias, você tem várias experiências diferentes. Então, é uma viagem completa que agrada a família inteira, sabe? Todos os interesses. Então, o que que a gente Uhum. fez? A gente foi para a Cidade do Cabo e a gente teve uma cidade moderna, super desenvolvida, né? Curtimos bastante a gastronomia, vários passeios. Não estava em época de praia, mas a gente foi ver a praia, viu? A praia de lá é incrível. Eu quero voltar com sol no verão lá. Fomos ver pinguim, tem muita coisa para criança. Depois a gente foi muito próximo ali, ficamos 2 noites num lugar de vinícolas, né? Meu marido é apaixonado por vinho, então assim, a gente conciliou a parte toda de vinícolas, que era um super interesse dele, né? Com vinícolas com parquinhos para criança. Então, assim, foi incrível poder estar agradando, né, a todo mundo ali. Depois a gente foi e fez o tão sonhado safari que as crianças estavam super ansiosas para fazer. E foi também incrível no carro de safari, ali no meio da natureza, vendo os bichos, né? Aquela emoção ali. Então, assim, todo mundo voltou super satisfeito da viagem e não foi uma fortuna, sabe? Eu Uhum. achei assim um destino muito bacana para fazer em família. Você acha que a partir de qual idade que seria legal África do Sul? Olha, a maioria das reservas, né? Só por causa disso, tá? Porque eu acho que pode ir qualquer idade. Mas a maioria das reservas aceita criança no carro aberto do safari a partir de 5 anos. E tem algumas que não aceitam criança. A gente conseguiu pesquisar e encontrar uma reserva que é muito kids friendly, né? Você chega, ela já dá boné para as crianças, livrinho com o nome dos bichos para a criança marcar, para colorir, sabe? Lápis de cor, um monte de coisa, muito legal. Cada vez que a gente chegava no restaurante para ter a Uhum. refeição, tinha o nosso nome na mesa e um desenho com os lápis para as crianças colorirem de um bicho, sabe? Uns joguinhos. Então, assim, nessa reserva em específico, a gente não precisava de idade mínima, né? Podia ser qualquer idade, mas era uma reserva pequena. Agora, se você quiser ir Uhum. numa reserva mais elaborada, né? Se quiser fazer um safari numa reserva grande, no Kruger, assim, aí eu acho que vale a pena a partir de 5 anos. Mas para ir com Uhum. uma criança pequena, pode ir para essas reservas mais kids friendly, menorzinhas que tem na Rota Jardim, que eu sei indicar. E meus Uhum. filhos amaram, amaram. Minha filha de 9 anos, se você perguntar assim, né, a viagem que ela mais gostou foi essa que a gente fez, né, pra Cidade do Cabo, né, pra África e pro Havaí, que também foi muito legal. E que a gente teve uma experiência muito legal avistando baleias, né, no meio da natureza. Normalmente, as crianças aqui de casa, elas gostam muito de viagem que tem essa interação com a natureza. Eu Eu ia não sei falar se isso. isso é Quando criança, toda as viagens criança. que eu mais me interessava eram viagens que a gente via bichos diferentes que eu nunca tinha visto, tipo isso. Pois é. Então, assim, são essas duas viagens mais diferentes, né, que ficou, assim, inesquecível para elas, sabe? Eu acho que foram essas duas. Uhum. E a gente também curtiu muito. O pessoal está perguntando aqui como é que é a segurança na Cidade do Cabo e tal, como você se sentiu sobre isso lá? Então, vou explicar. A gente alugou um carro, né? A gente foi com muito medo, porque a África ela já tem um pouco de fama de ser uma cidade perigosa, né? Uhum. E tanto que a gente nem passou por Joanesburgo, porque pra gente, né, a gente ouviu falar que era muito mais perigosa, que precisava de um guia para garantir uma segurança e tal. É, no primeiro dia que a gente foi lá, que a gente estava indo do aeroporto pro hotel e a gente passou num
supermercado para comprar água, algumas coisas, né, para levar pro hotel. A gente caiu num golpe, eu até fiz uma live e contei isso. A gente caiu num golpe, mas assim, não foi uma coisa de violência, sabe? Foi Uhum. golpe que um turista pode Pague cair uma em taxa de qualquer não sei o lugar. quê. Foi o cara que tava com uma roupa de guardador de trânsito, levou a gente no lugar assim, pra gente, como se a gente tivesse que depositar um valor para garantir aquela vaga, para não ser multado. E acabou pegando o cartão de crédito da mão do meu marido, no meio daquela confusão ali que ele criou, mas sem violência, sem nada, só na malandragem, sabe? E aí a gente ficou muito revoltado. Em menos de um minuto, o cara passou o cartão dele, mas foi o tempo que a gente estava falando com o cartão para cancelar, mas não foi passado, a gente conseguiu cancelar antes. E Uhum. ficamos assim, imagina, primeiro dia de viagem, essa experiência, a gente ficou bem assustado, mas não aconteceu mais nada. E não foi um caso de violência. E assim, a gente Uhum. ficou pensando, cara, violência por violência, né? Rio de Janeiro, Niterói, Brasil, Porque minha irmã né? comentou. Ela saiu no aeroporto de Joanesburgo e ela queria fazer muito safari. Ela tinha 24 horas, era uma escala. E aí ela foi sair e uma pessoa falou para ela que ela precisava pagar uma taxa de turista. Aí, E ela perguntou quanto é que custa, ele, quanto é que você tem? Aí, assim, naquela conversa e tal, ela percebeu que era um golpe. Ela, é outro não, vou golpe. pagar dentro do aeroporto, que eu só tenho cartão, não sei o que, ele não me dá seu cartão. Então, assim, ela conseguiu não cair. E aí ela falou, gente, eu Uhum. acabei de entrar e fiquei me sentindo mal. Mas aí, quando você começa a pensar, nós, aqui no Rio, pelo menos, né, a gente vive ouvindo história de taxista que pega a maior nota, de gente que dá. Eu acho que é um problema de cidade grande, sabe? Cara, Não é um dá pra problema gente. do ser humano. É um problema do É, ser humano, né? é O ser humano, cara. Tem muita complicado. gente, né, que quer aproveitar ali de uma situação para se dar bem, infelizmente. Vai ter em todo lugar, né? A gente ouve muito de história em Orlando também. Uhum. Enfim, em Buenos Aires, no mundo todo, né? Quanto mais popular for o local, quanto mais turístico for, mais golpe vai ter. Mas graças Uhum. a Deus deu tudo certo. A gente se sentiu, eu acho que a sensação de insegurança que a gente teve no restante da viagem foi muito por causa do trauma que a gente ficou no primeiro momento. Uhum. Mas assim, não aconteceu nada, 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 nada. No resto da viagem deu tudo certo. E eu não ouço assim Uhum. relatos de pessoas que tenham tido algum tipo de violência, assim, não é uma coisa comum, frequente. E eu acho a cidade do Cabo muito mais tranquila com relação a isso do que Joanesburgo realmente. Uhum. Entendi. Você citou também Havaí. Quer falar alguma coisa sobre Isso. Havaí ou alguma outra cidade internacional? Cara, Havaí é incrível. Havaí é incrível. É um destino muito lindo, muito lindo. A gente já foi duas vezes. Para quem quer encarar mesmo, não é para os fracos, é para os fortes que querem encarar um voo de mais de 24 horas, com escala. É um deslocamento assim, ó, completamente árduo. Eu tenho pavor de avião, né? Muita gente sabe. E assim, para mim foi difícil. Só que compensa muito porque o lugar realmente é incrível, diferente de tudo. É uma praia que é diferente de tudo. É um lugar muito natureza, muito legal. E muito, ao mesmo tempo que você tem os mega resorts, você tem a experiência simples, né? Do pé na areia, você para uma praia completamente sem estrutura e você levar um lanche para as crianças, uma canga, jogar ali e ficar largado ali naquele lugar deserto, sabe? É muito legal. Uhum. Então, assim, é outra viagem que se a pessoa tiver, assim, vontade de encarar uma logística complicada, vale a pena. Ah, a gente fez uma viagem também que eu amei, que foi a Califórnia também. A gente foi de São Francisco por aquela rota, né, que Eu já pegando fiz o essa rota, mar, nunca fiz, não. parando. É linda Tenho também, vontade até pelo Los tempo. Angeles. Você falou Também de carro, então. Dá dica de viagem de carro com crianças pequenas. Eu ia fazer essa pergunta.
Então, cara, o que que a gente faz na viagem de carro, né? A gente acostumou as crianças desde pequena com a cadeirinha, né? Eu sei que muita gente tem dificuldade de manter filho em cadeirinha, mas assim, a dica ali é persistência, né? A gente não cede, ao desespero, ao choro, as crianças se esguelam e aí, com o tempo, elas começaram a se acostumar e ficam ali. A gente leva, né, o famoso iPad, os joguinhos, os brinquedinhos preferidos das crianças. E a gente costuma fazer também muita brincadeira dentro do carro, sabe? A gente canta, a gente é, brinca de abecedário, né? Fala uma letra e tem que falar uma palavra que comece com aquela letra, o nome de um bicho. Enfim, a gente vai criando brincadeiras diferentes, envolvendo todo mundo para entediar menos, né? Eu Uhum. acho que é mais ou menos isso. O segredo de distrair as crianças é levar essas coisinhas e brincar com as crianças durante a viagem. E se for dentro de um voo, por exemplo? Principalmente crianças pequenas, porque eu acho que depois é mais fácil entreter. Eles pegam mais um joguinho, uma coisa assim. E crianças pequenas dentro de um voo longo. Mesma coisa, a gente acaba também levando joguinhos, levando brinquedinhos, tem, né, a televisãozinha, o iPad que vai passando o desenho, aqueles desenhos de. A gente sempre baixa tudo, né? A gente sempre programou muito, quando as crianças eram menores, a viagem, a questão do Uhum. conteúdo que a gente ia colocar. Ah, vamos baixar os filmes tais, né? Vamos colocar os desenhos tais, joguinhos tais, e a gente se preparava para isso. Aí levava um livrinho de Uhum. colorir, uns joguinhos, colocava no próprio desenho do avião. Hoje, com as crianças maiores, a gente joga ali nos joguinhos que o próprio avião tem. Tem vários joguinhos preferidos nossos que a gente compete junto ali. Uhum. De vez em quando precisa dar uma circulada pelo avião, né? Andar para frente, para trás, ficar lá atrás conversando com as aeromoças, né? Distraindo a criança no espaço ali, senão a criança às vezes não aguenta ficar sentada muito tempo. Mas eu acho que é muito assim questão mesmo de costume, né? E do perfil da criança. Tem que saber se a criança fica sossegada mesmo. Cara, eu já recorria, né, até no pediatra, posso dar um Dramin, né, se tiver muito impaciente, se não conseguir dormir, e já liberou para mim o Dramin tranquilamente também, em gotas. Já teve esse Uhum. recurso também lá em casa. Pergunta de ouro, assim, voo de dia ou voo de noite? Cara, depende muito do perfil da criança. Eu prefiro sempre voo de dia. De dia não, Jura? desculpa. Eu prefiro sempre voo à noite. Voo à Pior noite. voo da minha vida foi daqui para Orlando, via Panamá de dia, foi horrível. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sabia que as crianças agora, né, com a idade que elas estão, eu tô preferindo o voo de dia. Por incrível que pareça. Porque elas dormem, tá? Só que elas não dormem bem. Então elas ficam mal-humoradas, elas acordam, elas me chutam à noite. Eu já tive que uma vez, eu tava naquele banco de 3 lugares e tava com eu, Bernardo e Gabriela e tentando, os dois querendo dormir esticados, assim, no avião, impossível, né? Eu tentando administrar os dois ali, tentando dormir também. Eu vou meio dopada, tomo calmante também para dormir, porque eu tenho medo. E eu fiquei tão surtada uma vez, de tanto levar chute e Gabriela super mal-humorada ali, que eu deitei no chão do avião, ali embaixo do banco, para deixar os dois dormindo, assim. Uma vez meu marido ficou revoltado, mas eu já tava enlouquecendo. Então, assim, eu tenho achado pior viajar à noite por causa disso. Eles não têm dormido, por mais que eles durmam, eles não têm dormido direito. Eles têm tido essa Uhum. dificuldade de se acomodar e têm ficado mal-humorado e me chutado, enfim. E durante o dia, mesmo que seja 8 horas, na idade que eles estão hoje, né, de 6 e 9 anos, eles vão brincando, conversando entre eles, não perdem a paciência, não. Se distraem com a própria refeição do avião, biscoito que eu Uhum. levo. Então tem sido mais tranquilo o voo diurno. Você que veio viajando desde sempre, quando é que fica mais fácil? Porque eu tava no fácil, agora eu tô no muito difícil. Quando é que fica fácil? Qual a idade dos seus mesmo?
O meu tá com 1 e 4, 1 ano e 4 meses. Ah, essa idade é difícil mesmo. Essa idade. Muito. Me desanimou. Eu ia fazer uma viagem. A gente vai fazer agora 2 viagens nacionais. A gente vai para Maragogi, depois a gente vai. Eu vou para Búzios de carro, né? Mas, assim, é o meu limite. Porque a gente fui para Miami e fui para Orlando esse ano e foi muito ruim, assim. Não foi ruim a ponto de, tipo, ai, não, eu acho que não vale a pena. Não foi isso. Mas eu tinha uma expectativa e foi muito cansativo nessa fase. Eu achei muito cansativo. Acho que porque eu tinha uma expectativa, tipo, muito, sabe, surreal Uhum. da vida. Mas aí a gente vai aprendendo, né? E diminuir minha expectativa. Mas a gente pensou, vamos fazer uma viagem internacional para ano. Tipo, não, vamos ficar aqui pelo Brasil, um voo mais tranquilo, sabe, menos trabalho, porque porque no caso eu viajo meio que sozinha, né? E o Rafael vai viajar e eu fico com a criança. Então, eu achei um pouco cansativo essa idade. Eu levei minha mãe na última viagem, foi sensacional, sabe? Foi Uhum. maravilhoso, maravilhoso. Hoje eu perdoo as mães que estavam no clube médico com uma babá de branco e eu fiquei falando, nossa, gente, que absurdo. Eu, Dante, com 4 meses, olha só, Rafael, gente, que ridículo, olha, babá. Hoje tudo que eu queria era uma coisa de minha para viajar. Tudo que eu queria. Mas aí eu levo a mãe. Você tem um só, né? Eu tenho um só. Então, de que tá com 1 ano e 4 meses, você falou, né? Isso. Uhum. Cara, olha só. Eu acho que depois que a criança, né, já entende melhor, você já consegue conversar com a criança, depende muito do perfil da criança, né? Tem crianças que são mais agitadas e crianças que são mais calmas. Uhum. Primeiro eu vou abrir um parênteses aqui. Você vai ter outro filho? Eu Você pretende? quero. Tô Então, tentando tenha. convencer o filho. Tenha. Sabe por quê? Vai chegar uma hora que a segunda criança vai fazer companhia para a primeira e vai ser muito bom para você nas viagens. Não vai, né? Uma vai distrair a outra, vai te consumir Uhum. menos essa questão de atenção o tempo inteiro, sabe? Eu vou gravar esse pedacinho da live e vou mandar no celular do meu marido. Pois é. Aí, eu acho que. Ó, a diferença do Gabi pro B de 3 anos é uma boa diferença. Então, a Uhum. dica aí pra você. Pra vocês, né? Aí, olha só. Eu acho que a partir de 3 anos, dependendo do perfil da criança, você já tá com uma criança que compreende mais, né? A questão dos limites, que já tá te acompanhando mais nas atividades ali. 4, 5 anos, tá, é uma idade bem bacana, assim, uma idade bem, bem legal, que a criança tá muito mais tranquila em tudo. Mas aí também Uhum. é muito difícil falar isso, porque depende muito do perfil da criança, né? Tem Uhum. criança que, pô, com 2 anos você já tá levando para todos os lugares e a Gabi foi uma criança muito tranquila. O B, como vocês podem ver, ele é uma criança mais agitada. Ele não, ele não para, né? Eu tava falando com vocês, ele tava tentando tirar minha atenção, dando piruetas mortais em cima da cama ali, que ele sabe que eu odeio, né? Que pula em cima da minha cama. Mas ele tá. Aí eu não liguei, ele veio aqui fazer trança no meu cabelo. Mas enfim, a Gabi foi muito tranquila. Então a Gabi, com 2 anos, com 3 anos, ela era uma super companheira de viagem. Não me dava trabalho, sabe? O B é mais agitado. O B, quando veio, botou terror na parada, assim. Mas graças a Deus tinha a Gabi mais tranquila, fazia aquela companhia, dava uma equilibrada. Então, mas calma que o seu tá novinho ainda. Daqui a 1 ano, 2 anos, você vai estar mais tranquila. Aí é a hora de você ter o segundo, pra, né, seguir na Tá emoção. bom. A gente falou de avião. Em geral, quais são as regras da companhia para bagagem, assim? Às vezes me perguntam, como é que você leva carrinho, leva bebê conforto? Quais são as regras em geral? E se tem alguma companhia que é mais legal nas regras, assim? O que você acha? Cara, essas regras, elas modificam muito, né? Eu vou te falar que eu não levo carrinho há muito tempo em viagem. O que que acontece? O carrinho, ele não entra como uma bagagem. Você tem direito a levar um carrinho,
né? E Uhum. fora isso, a criança tem a mesma limite de bagagem que um adulto tem. Então, se aquele voo permite 2 malas até 23 2 anos, né? quilos. Quando você paga a Oi? tarifa. A partir dos 2 anos, que é quando você paga a tarifa, né? Cara, tá me dando branco aqui, mas eu acho que a partir do momento que a criança tá viajando no avião, mesmo você não pagando a tarifa de criança, você pagando, né, a taxa de embarque e tudo, você tem direito a levar o carrinho e a cota normal de malas dela, sim. Ah, eu nunca Olha, perguntei muito, porque eu levo sempre uma mala e tal. eu vou te Mas confirmar eu isso. tive, por exemplo, um problema que era o meu carrinho, eu tinha pago uma mala para despachar. E aí Uhum. eu tinha um carrinho e um berço, porque eu não consigo dormir com criança na cama, né? E aí eu cheguei e o cara falou assim: não, o que que você pode fazer? O carrinho, como você leva com bagagem de mão, vai ser sua bagagem de mão. Isso é O voo bercinho. internacional? Não, isso é Isso é um em voo voo nacional. nacional. Ah, tá. É porque Nacional. assim, as regras, elas variam, tá? Do voo nacional pro Ah, internacional. então, o internacional tem uma mala para criança. Então, eu vou te confirmar essa informação, porque pode ser Hum. que tenha mudado. Porque Mas, muda muito, né? A última vez que eu viajei de Copa ainda era 32 quilos. Eu viajei agora esse ano. entendi. Porque, por É, exemplo, a criança, só para você ter uma ideia, a criança no voo internacional, ela paga a taxa de embarque. A criança uhum. pequena no voo nacional não paga. Não, é. Entendeu? Então, você já tem uma diferença aí. E aí, Uhum. no voo nacional, muda, né? Com relação ao voo internacional, essa questão de bagagem também, tá? Entendi. Eu nunca pensei nisso, porque como a gente sempre fica naquele negócio, meu marido é neurótico com a receita. Então a gente tem que voltar com uma mala cada um, só é proibido mais. Pois é. Então eu nem pensei. Mas no nacional, então, eu sei que tem alguma companhia, não sei se é a Avianca, que deixa levar mais uma bagagem de mão, tipo, de 10 quilos. Mas não são todas. Mas também eu acho que é muito a hora, o bate-papo na hora. Porque eu já Mas, consegui levar carrinho e bebê conforto, sem me reclamarem nada. Tipo, na ida, na uhum, volta, falaram: não, esse bebê conforto aqui é bagagem, 2 bagagens de criança, você tem direito a uma. Aí pois eu é. falo: ah, não, mas é que o meu carrinho vai em cima, né? Aí eu falo: Aham. não, esse meu carrinho é minha bagagem de mão, ele vai dentro comigo. Aí a pessoa: ah, então tá. Mas na ida, foi na volta, na ida, nem perguntaram de aqui o carrinho. Então foram as duas Pois é. bagagens. A questão é a seguinte: com toda pessoa que está viajando com criança, ela tem uma flexibilidade maior, independente de qualquer regra, que tem a ver com o bom senso da pessoa que está te recebendo ali, né? Então, Uhum. assim, eu já estava até conversando hoje com a Priscila sobre isso, né? A Priscila da Aventuras Maternas. O que que acontece? Eu já viajei com uma madeira cheia de leite líquido, sabe? Com fruta, com papinha, né? De comida congelada, tudo na bolsa de mão. E eu já entrei sem problema nenhum. Apesar de ser Uhum. líquido, sabe? A pessoa Eu olhar também, para mim e também. ver que eu tava com criança e fazer vista grossa e eu entrar. Eu não posso, assim, Ah, eu te nunca falar para fazer também. isso, falar que é uma regra, Uhum. né? Mas, assim, só para enfatizar que tem a questão muito forte do bom senso, da boa vontade das pessoas, né? Que normalmente quem tá com criança, eles acabam fazendo vista grossa, tendo um tratamento, sabe, mais diferenciado ali, eu já percebi. Agora, eu vou me aprofundar nessa informação para te passar, porque realmente eu achei interessante. Eu acho que pode ser que a criança, por não pagar nada, né, no voo Uhum. nacional, ela tem alguma restrição de bagagem, sim. Mas eu sei que a Uhum. bagagem de mão ela pode levar, e o carrinho sempre, tá? Agora, se ela pode levar uma bagagem embarcada, despachada, Uhum. como adulto, eu vou levantar essa informação para você. No internacional, eu sei que pode, tá? Tem a mesma cota na alfândega, tem a mesma quantidade de malas, mesmo pagando só a taxa de embarque. Isso eu te garanto. Uhum. Tá, entendi. A gente falou de muito destino de verão. E destino de inverno? Destino de inverno. É, Bom, para começar, eu acho que
mãe com criança muito pequenininha não gosta muito de pegar frio, né? Então, assim, tem muito pouca procura por destino de inverno, pessoas com criança pequena, com bebê, com criança menorzinha. E agora, qual tem sido a febre aqui em casa? Neve, né? Neve é uma farra, né? Todo mundo quer ver neve, quer brincar na neve, é uma viagem assim diferente. E a gente tem destinos para neve desde próximos aqui, né? Que a gente pode indicar um Santiago, quanto destinos mais longe, né? Para Estados Unidos, né? Para Europa. E ano passado a gente teve uma experiência muito legal numa viagem para Santiago que a gente fez. Foi uma viagem de ótimo custo-benefício. A gente fez no feriado de 7 de setembro. E a gente foi para Farellones, que é é bem pertinho de Santiago. A gente ficou 3 noites lá, 3 ou 2 noites lá. E as crianças tiveram a primeira experiência com neve. Bernardo, com 5 anos, Gabriela com 8. A gente foi no Parque de Esqui de El Colorado. Eles fizeram uma aula de esqui. Lá tem um lugar exclusivo para criança, que fica afastado de adulto. Enquanto eles fizeram essa aula de esqui, a gente estava fazendo uma outra aula para adulto. Cara, eles ficaram encantados. Saíram esquiando 1000 vezes melhor que a gente. E o Bernardo ficou apaixonado por neve, Gabriela também. Tão apaixonado que ele pediu de presente de aniversário para esquiar esse ano. Aí, ele tá querendo falar alguma coisa aqui. Hã? Hã? Ah, tá. Ele falou que ele tava com um amiguinho nessa viagem, o primo, né? E ele ensinou o primo a esquiar. Tá querendo tirar onda? Quer tirar onda? Bonitinho. Aí ele ensinou. Ele ficou muito fera. Ele rodava, dava pirueta. A gente caía, ele conseguia voltar de costas para pegar e levantar a gente. Ele tirou onda, realmente. Foi uma coisa impressionante. E aí, o que acontece? Esse ano, a gente pegou uma promoção. O Clube Med, né, é um resort que tem no mundo todo. E ele tem os resorts nos Alpes, né? E europeus. E todo ano, em março, tem 3 dias que eles fazem uma super promoção para venda com mega desconto. E esse ano a gente vendeu muito para família com criança e a gente comprou para fazer essa viagem em janeiro de 2019. Então a gente vai para Serra Chevalier, que é um clube médio de esqui. Aí o que tem nesse pacote, né? E por que eu, assim, um destino de neve que eu indico muito para a família? É um all inclusive que tem toda uma estrutura para criança, de kids club, de petit club, né, para bebê até criança. Criança a partir de 3 anos já fica na própria aulinha de esqui, com os equipamentos, com o instrutor, com outras crianças. A gente também consegue fazer as nossas aulas de esqui. Tem babás, né, no Petit Club, que pode ser pago à parte para criança menor de 3 anos. Então, assim, é uma mega estrutura de conforto, né, para a família que quer ter essa experiência de neve, ter essa experiência de esqui num destino de inverno. Então, assim, eu falei isso, né? E outro destino de inverno que eu acho legal, vou falar agora no Brasil, né? É Gramado. É um destino bem bacana que tem atividades para criança, né? Tem a cidade toda é fofa, tem toda uma temática para criança. Tem passeio de Maria Fumaça, que fica em Bento Gonçalves. Tem o Snowland, né? Que tem essa experiência com neve artificial, mas é legal, dá para brincar. A casa de Papai Noel, enfim, tem um monte de atividade legal ali também. Então, um destino de inverno procurado por família também. Legal. Você falando de viagem de inverno, eu lembrei de umas perguntas que me fizeram, que tem aqui uma pergunta, se vale a pena levar uma criança de 11 meses para Disney, e me fizeram a mesma pergunta, se vale a pena levar uma criança tão pequena, né, 10, 11 meses, para a neve. Eu queria que você respondesse, depois eu ia dar a minha opinião. E já te avisar que a gente está chegando quase a 1 hora. Se você não se importar, a gente corta e volta de novo, porque o Instagram derruba a gente. Tá, então pode. Derrubou? Já derrubou? Não, quando der 1 hora, ele Tá, vai vai cair. derrubar.
Não, não me Então importa já tá não. acabando o nosso tempo. Não me Tá, então importa depois a não. gente. Pode cortar e É, voltar. Quer cortar não vamos agora? responder. Não, acho que não. Vamos responder essa pergunta. O que que você acha disso? Então, Disney com criança de 11 É, tipo meses. assim, qual que é a sua opinião sobre, tipo, o que que a gente escolhe quando a criança tem, tipo, 11 meses? Algo completamente voltado para ela ou algo voltado para os pais, assim? Eu acho que aproveita e pensa em você enquanto você pode. Eu acho que enquanto a gente puder escolher a viagem, né, que sem envolver a criança, eu acho que a gente deve escolher. Depois que a criança cresce, a gente já tem que escolher uma viagem pensando nos atrativos, em agradar, em fazer um roteiro que tenha a ver com a criança. Então, é melhor focar. 11 anos, 11 meses, a criança vai curtir todos os lugares. E todos os lugares vai ter, mesmo que ela não curta o tempo inteiro aquilo dali, vão ter algumas atividades que você vai poder, né? Um parquinho. Então, eu acho melhor fazer uma viagem de uma criança pequena, você escolher o destino pensando em você, no que você quer vivenciar de experiência e encaixar a criança naquilo dali. Porque você vai chegar numa hora que não vai dar. É exatamente a minha resposta. As pessoas me perguntaram, e aí, ele curtiu? Ele curtiu, mas ele teria curtido também. A gente foi agora, né? A gente fez Buenos Aires, Bariloche e Esquel. E já fomos para Miami, para um cruzeiro nas Bahamas e Orlando. Mas ele curtiu igual, ele curtiria Cabo Frio. Ele adorou a piscina em Búzios, amou, achou o máximo sensacional. Sabe? Então, assim, a minha opinião é, numa criança tão nova assim, você vai onde você quer ir. E Uhum. aí, óbvio, que se eu curtisse um parque da Disney como eu curtia aos 20 anos, coitada da criança, né? Verdade. Não tinha condição, não tem condição. E eu, minha opinião, eu não iria no inverno americano para Orlando, para Miami, porque eu acho muito, não dá. Até eu fico muito quente. Uhum. Então eu mudaria um pouco a época, sabe? Mas, tipo, Você falou, seguindo, né? peraí. Você falou que não Hum, iria no inverno no para verão, para no verão. Flórida. Isso. É É, isso que eu ia te falar. eu acho que é muito pequeno, Uhum. Não sabe? vale a Mas pena. aí o É um pessoal falou, poxa, mas sacrifício. foi pra neve com Dante. Só que a gente tem uma ideia de que a gente vai ficar andando pela neve, né? Como se fosse Uhum. assim, nômades, mas não é assim, a gente fica dentro do café, sai, tira uma foto. Como eu fui com a minha mãe, ele ficava com a minha mãe, a gente conseguiu esquiar. Então, realmente, não dá pra você levar um bebê para esquiar, Não, olha né? só. Mas curtiu uma viagem com uma criança porque a gente queria enquanto a gente pode. Exatamente isso. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma opinião assim muito específica com relação a levar criança pequena que não está acostumada com frio pro frio. Uhum. É, eu não levaria, por exemplo, uma criança que não sabe falar, se expressar que está sentindo frio ou calor pro frio, entendeu? Aham, entendi. Porque eu não sei, né? Imagina a gente estar com um bebezinho no colo ali, 6 meses, 7 meses, e ele tá morrendo de frio. Por mais que tenha uns sinaizinhos ali, a gente não tem como ter muita noção, né? Então eu teria Uhum. uma cautela maior para levar a criança muito pequena, mas a partir de 1 ano, né? Que a criança já sabe se expressar melhor, já sabe, né, falar que tá com frio, que tá com calor, assim. Eu acho mais tranquilo. Só a questão de agasalhar bastante a criança, né? De comprar roupinha Uhum. térmica. Inclusive a criança que de carrinho, ela ainda fica mais protegida do que a gente, né? Do que a criança que sai do carrinho. E com relação à Disney, eu concordo totalmente com você. Eu acho que uma viagem para um lugar muito quente como Orlando, no verão, é horrível para criança pequena, para criança de carrinho. Eu tive uma Uhum. experiência de ir com meu filho, bebezinho, para Orlando, num verão insuportável. E assim, a gente ficava saindo dos lugares com pena dele, deixava ele de fraldinha, ele todo suado. A gente entrava via que ele estava incomodado, entrava nos restaurantes com ar-condicionado para ele dormir, ficava no ar-condicionado para ele dormir, às vezes, até ele acordar. Então, limitava Uhum. muito.
né? A criança não vai dormir, não vai ter uma tarde tranquila dormindo num calor absurdo, né? Então, assim, não é bacana. Não é ir para Uhum, Orlando com criança pequena. No verão não é bacana. No uhum, inverno já é bacana, mas assim, se for uma viagem para você curtir, se você estiver escolhendo Orlando, não para o seu filho, uhum. ah, tô indo para Disney porque meu filho de 11 E fica meses molhado. vai amar, entendeu? Não, não vai. Ó, deixa eu te avisar. O Instagram tá avisando aqui que faltam 5 segundos. Então, eu Uhum. vou sair e já que volto. Tá. Voltamos então, Miriam. Oi, voltei, voltei. Uhum. Porque às vezes acontece de voltar e tá sem som, aí eu fico nervosa nesse momento. Então, a gente tava falando de destinos improváveis e que no final das contas são legais com crianças. E eu te pergunto sobre Las Vegas. Eu até ia para Las Vegas, mas a gente prefere fazer um cruzeiro. O que você acha, sua opinião? Ah, e a gente não falou de cruzeiro. Sua opinião de Las Vegas Ficou e de baixo, cruzeiro. Ficou baixo o tô áudio? achando baixo. É? Não mudei nada aqui. Gente, para você está baixo também o áudio? Acho Vamos que ver aqui. não, Tá né? Acho que muito só baixo pra pra mim. você. Tá Mas muito me baixo. fala, você falou de Las Vegas, eu vou dar uma de É, surda aqui então. tá, era uma das minhas opções viajar para Las Vegas, mas eu não conheço, tá? Então, tipo, eu não tenho Uhum. experiência. Mas eu achei que talvez fosse um destino do meio adulto na época. Hoje, É. depois que eu viajei com um bebê menor de tipo 1 ano e meio, eu já imagino que não, eu teria aproveitado bem e ele teria ido, né, no flow com a gente para qualquer lugar que fosse. Olha só, eu vou te dar a minha opinião sobre Las Vegas, que eu já fui lá. Eu Aham. não fui com bebê, eu fui grávida de Gabi. Uhum. E primeira coisa, é uma cidade que tem um clima muito seco, mas muito Uhum. seco mesmo. É tão seco que você tem no, na rua as máquinas de para você hidratar o Uhum. nariz. E Nossa, sai porque o sangue Orlando é do muito nariz. seco, né? Se lá Hã? é mais seco ainda, eu acho o Orlando super seco. Pois é, não, lá é muito seco, lá é seco demais. Nem E outra imagino, então. coisa, o que que tem assim, né, em Las Vegas que é muito maneiro é essa questão dos hotéis, né? Você tem milhões de Uhum. atrações nos hotéis. E aí você tem shows que não dá para você levar criança, né? Circo Uhum. de Soleil, e vários outros shows lá, que é muito legal. Você, né? É uma das coisas bacanas Uma de coisa se que eu fazer na nunca vi. cidade. Uhum. Você tem as estruturas dos hotéis que são incríveis, os restaurantes e tal. E a maioria, a graça, né? Uma das coisas mais maneiras que você tem ali é de ficar andando por dentro, né? De hotel em hotel. E isso acaba que com criança, tem os ambientes de cassino, tem aquela galera, né, que tá em despedida de Ah, tem uns ambientes solteiro. que é proibido entrar menor de 18 anos, né? Que você não É, pode passar. tem os lugares que são proibidos, tem os lugares que não são, que você pode passar. Só que o que acontece? Ambiente totalmente fechado, né? Eu não sei, eu fico meio assim, não é uma coisa tão agradável, não tem atrativo para criança ali, você não tem hotéis com estrutura para criança, você não tem um ambiente maneiro para criança, em vários momentos você tem até um ambiente um pouco carregado, né? Por causa de Uhum. bebida, de jogos. E você tá o tempo inteiro naquela coisa fechada, que é uma coisa que prolifera milhões de vírus, de Entendi. bactérias, enfim. Né? A gente, quando tem criança muito pequena, então é um terror, né? Esses ambientes são terríveis. Então, assim, cara, eu acho que é um destino no mundo que eu não, por todos esses motivos, eu não levaria criança. Entendi. Você não Olha só. curte, a criança não curte. Hã? Entendi. Achamos um. Achamos um boa, boa. Achamos. Entendi. Perguntaram aqui, Fernando de Noronha. O que que você acha? Cara, eu nunca fui em Fernando de Noronha, né? Nunca fui pra Fernando de Noronha. Eu acho que é um destino que dá pra levar criança, sim. Eu só não levaria criança por limitar. A gente fica limitado, né? É um destino muito legal para ser explorado, para mergulhar, para fazer um monte de atividade. E quando você leva a criança para um destino desse, você acaba. E deu uma travada, hein, Deu gente? uma travada.
Vamos ver quando para de mandar coração. Toda vez que trava, sobe um coraçãozinho assim. Parece que tá tripudiando em cima da gente. O coraçãozinho. Então, eu curtiria Era aí que Fernando daqui de a pouco Noronha, volta. mas eu tô te ouvindo agora, você tá me vendo? Agora tô. Fala. Ih, deu uma travada de novo. Então, eu pegaria Fernando de Noronha, não que não possa levar para criança, mas para uma escapada romântica. Eu acho que vale mais a Uhum. pena, que a gente aproveita mais. Entendi. E você trabalha com isso também? Ai, não, hoje a gente vai deixar fim de semana, crianças em casa, um destino romântico. Você faria também? Então, eu tenho testado com meu marido essas escapadas românticas para dar dicas. Há pouco tempo, né, eu desapeguei, eu demorei muito para desapegar das crianças e conseguir viajar, mas eu fiz umas viagens agora. E, cara, eu acho assim, fundamental pro casamento. Clube de viagem Mames tem que, né, fazer essa parte de escapada romântica também, porque faz parte da família, o casal se distanciar um pouco dos filhos e ter um momento a dois, um momento dele, né, um momento nosso com o marido Uhum. para dar uma respirada, né? Por mais que a gente fique nesses momentos falando de filho, com saudade de filho, querendo comprar coisa para filho, pelo menos a gente está curtindo de uma outra forma, sem aquela preocupação, né, de atenção, de cuidados com a criança que a gente fica. É uma viagem completamente diferente, rende pra caramba, né? É bem legal, é bem legal. Eu recomendo. E a gente faz também no Clube Mamas, a gente faz esses roteirinhos também. Legal. Uma mãe perguntou com quantos anos pode ir sozinho, porque parece que o pai mora longe. Com quantos anos você acha que, sei lá, eu não sei nem se é permitido, a partir de quanto tempo é permitido, É, como se... cara, eu, assim, nunca passei por essa situação lá na agência. São 6 anos de agência, eu nunca passei por essa situação. Então, eu nunca precisei buscar essa informação. Não Uhum. sei falar agora, eu posso passar para ela, posso, né, levantar essa informação bem precisamente, mas eu sei que pode, a partir de uma determinada idade, pode sim, tem que ter autorização dos pais, né? É, tem companhias aéreas que, inclusive, cobram uma taxa de assistência, né, durante a viagem Uhum. para essa criança, que acompanham a criança durante todo o trajeto, né, desde o momento do embarque dentro do avião até, enfim, migração, todas as etapas para poder entregar a criança nas mãos do responsável do outro lado. Só não sei a cidade exata mesmo, tem que procurar saber e passar. Uhum. Você tem dicas de viajar, a mãe ou só o pai, viajar sozinho com uma criança? Então, para viajar sozinho com criança, eu acho legal realmente ir para estrutura de resort ou para estrutura de parque mesmo. Então, acho que uma mãe com filho se diverte muito na Disney, né? Porque ali já tem todo um lazer e uma estrutura. Quem, por exemplo, mãe que não quero dirigir, fica hospedado no hotel da Disney, pega um translado da Disney para o hotel e os translados do hotel para o parque, né? Consegue se virar assim perfeitamente. Aqui Uhum. no Brasil também, nossa, dá para ir para Hotel Fazenda, né? Tem Hotel Fazenda que tem tarifa de single. É, eu acho legal pegar realmente, quando vai sozinho com a criança, pegar um lugar que tenha uma estrutura de lazer que ajuda, né? Ajuda a distrair, ajuda a curtir junto, assim. Entendi. Mas é tranquilo. Você acha que é indispensável levar carrinho de bebê? Depende do destino. Para Disney, eu acho que é fundamental. Normalmente, os destinos que você. Depende da idade também da criança, né? Destinos que você vai se deslocar muito e que vai passar o dia inteiro andando na rua é fundamental. Fundamental. E eu tive carrinho, assim, até enquanto coube no carrinho, eu tive carrinho. E sempre foi uma mão na roda. E a Gabriela, quando não cabia mais em carrinho, mesmo assim ela pegava carona no carrinho do Bernardo atrás, assim, né? Uhum. Porque dá um alívio mesmo na criança. Agora, tem muitos hotéis, né, que já tem esse carrinho. Então, que você não precisa levar.
Tem vários hotéis que Uhum. você chega no Em hotel, Orlando você tem não serviço de consegue. aluguel de carrinho. Oi? Em Orlando tem serviço de aluguel de carrinho. Tem serviço de aluguel de carrinho. É, você pode pegar aqueles carrinhos também no Walmart de US$ 14 e são quase que descartáveis. Já usei muito aquele carrinho, né? Você compra ali, chega no mercado, compra e depois deixa no hotel, sabe? Ou leva, Uhum. enfim. É, tem essa praticidade. E tem lugares também que emprestam carrinho, né? Uhum. É, então, assim, lá tem essa facilidade. Realmente. Eu Uhum. acho, eu acho carrinho importante. Ah, eu também acho. Nossa, o meu tá sempre no carro. É, eu Ah, e posso não tem. estar usando hoje, mas amanhã eu uso. Não, e o carrinho também tem uma utilidade muito boa, né? Quando você tá com bolsa, você coloca Pra a fazer bolsa, compras. coloca a tralha, né? Pendurada. Meus carrinhos iam igual É assim, muito árvore bom. de Natal, né? A primeira vez que eu fui ao Sawgrass, eu falei o quê? US$ 5 nesse carrinho, porque lá, pra quem não sabe, tem um carrinho pra alugar. A gente coloca cinco Uhum. dólares e sai. Não é carrinho de bebê, não. É tipo um carrinho de. Não é de mercado também. Tipo, é tipo, como se fosse uma cadeira de roda, né? E aí tem uma Aham. cesta, tem as coisas dentro. E eu falei, US$ 5, gente, aí você faz as contas, na época, R$ 15, eu não. Gente, aí no meio do dia eu já estava como, né? Carregando bolsa, carregando bolsa. Isso, eu tava grávida. Eu acho que foi quando eu tava É. grávida. Foi quando eu tava grávida, foi a primeira vez, primeiro dia. Nossa, aí a gente foi alugar lá para depois, 2 horas da tarde, já não tinha mais, porque tem uma quantidade limitada. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi dar os meus US$ 5. Porque caminho para fazer compra, a gente é a melhor coisa que tem. Então pode levar, que é muito bom. Eu recomendo. Eu não faço compra Olha sem cartão. só, você tá falando de carrinho, eu também lembrei, né? É, de uns perrengues que eu passei com carrinho também. Porque, por Ah, exemplo, eu já passei perrengue sinistro com carrinho, em Paris, por exemplo. Eu tava bom. com. A gente tava com as duas crianças em carrinho, né? O Bernardo e a Gabriela, eu empurrando o carrinho, o Luciano empurrando outro carrinho, e as duas crianças dormindo. Como é que a gente desce escadas de metrô para pegar Hum, metrô, né? Aí, às vezes, as pessoas, né, vinham educadas e se propunham a ajudar. Às vezes não. Várias vezes a gente deixava um lá em cima na escada, aí ele descia segurando uma ponta do carrinho da Gabriela e eu outra ponta, até chegar lá embaixo e subia correndo para pegar o outro carrinho. Então, assim, a gente já passou umas logísticas, cara, absurdas, com duas crianças com dois carrinhos em lugar, assim, da Europa com muito metrô e muita escada. hum. Então, há de se considerar isso daí, né? Eu acho que vale a pena considerar isso. Aí que a agência entra também nessas questões minuciosas ali de ajuda Entendi. no planejamento da viagem, do roteiro, né? Já que você falou de metrô, alugar carro ou usar transporte público? Cara, depende muito do lugar, do transporte público. Por exemplo, em Paris eu jamais alugaria um carro, em Nova York eu jamais alugaria um carro. Então, assim, depende muito do lugar. E Orlando mesmo não tem assim, como, você né? levaria uma criança de carrinho, tipo assim, uma criança de colo, para Nova York e para Paris? Eu já fui com Gabriela bebezinho para Nova York. Eu achei tranquilo, não tive problema nenhum com metrô lá, eu achei super fácil, achei super tranquilo. Já fui para Paris também com Gabriela pequenininha, né? Depois voltei com ela com o Bernardo, também achei tranquilo. Só tive essas experiências ruins quando foram nós dois com dois carrinhos, porque a gente não teve Hum, ajuda e a gente teve esses momentos de precisar um do outro e de estar cada um com um carrinho ali travado. Mas só por causa disso mesmo. Aí a gente, nessa viagem, nessa segunda viagem, a gente começou a pegar muito Uber, sabe? A gente pegou muito hum, Uber e porque a gente passava esses perrengues com os dois carrinhos. Mas se fosse uma criança só no carrinho, dá pra se virar na boa. Dá pra se virar na boa. E tem lugar, cara, que é impossível você alugar carro, né? E tem lugar que é impossível você ter o transporte público. Então, tem muito a ver com o destino mesmo que você tá indo. entendi. Quando que a gente escolhe ficar em hotel ou em casa, tipo em Airbnb, que agora tá na moda? Então, depende, eu acho que depende muito do destino, depende do tamanho da família. Por exemplo, vou dar um exemplo.
Europa é muito difícil você conseguir apartamento para 4 pessoas, né? Hotéis. Muito difícil conseguir hotéis com quarto para 4 pessoas. Os quartos os quartos da Europa, dos hotéis na Europa, são pequenos. Dá para casal com uma criança só. Eu tive muita dificuldade. Eu cheguei a alugar apartamento em Paris por ter essa dificuldade em conseguir apartamento bem localizado, com bom custo-benefício, para 2 adultos e 2 crianças. Então, Uhum. naquele momento, eu achei que o Airbnb, né, era mais interessante. Em Orlando, eu cheguei também a me hospedar em casa, porque eu acho assim, muito. Uma vez eu levei babá, né? Quando meu segundo filho nasceu, o Bernardo nasceu, eu levei babá, foi um sonho. Era muito bacana. Aí você pergunta, Marina, o que você quer fazer com esse dinheiro? Eu vou primeiro contratar uma babá full time e aí eu vou viajar com ela. Foi. Não, foi assim, eu já tava, né, o segundo filho, eu tava quase surtando aquele estresse de filho. Eu falei, eu tava com muita milha, eu falei, não, vamos levar uma babá. Aí foi uma viagem incrível, realmente. E o Bernardo tava muito bebezinho, né, nessa época. Muita E a gente diferença. alugou uma Minha casa. mãe foi na última viagem e foi muito, muito, muito bom. Fez muita diferença. A qualidade assim, da viagem. Nossa. Aí o que que acontece? Né, financeiramente ficou mais interessante uma casa, porque eu não ia conseguir, né, 2 quartos. Pra gente ter uma privacidade, pra gente ter uma Ah, privacidade maior durante um longo período de viagem, 15 dias, e para ter um espaço também maior, para estar com mala, estar com criança, ter a questão de ter a máquina de lavar roupa, gente, faz muita diferença também para quem viaja com criança, né? A gente poder ter uma casa que tem com máquinas de lavar e secar roupa, a garantia que a gente não precisa levar uma mala lotada para ter roupa para todos os dias, né? Tem essa comodidade. Poder tomar um café da manhã na mesa, todo mundo junto, com calma. O nosso ritmo, quando a gente está com criança, principalmente criança pequena, 1, 2 crianças, 3, acaba ficando muito mais tranquilo. A gente não fica naquela hum, desespero, né? Então, mais devagarzinho, é, não para muito e tal. Então, assim, a gente ficava mais tempo no hotel, a gente tomava café da manhã com calma, a gente fazia o nosso café da manhã, eu fazia uma jantinha, né, para as crianças à noite. Eu gosto muito mais desse ritmo de casa quando eu vou para Orlando. Prefiro ir para esse ritmo de casa quando eu tô com as crianças. É mais Hum, barato quando tá com uma família maior, quando você tá levando babá, quando tem sogra, quando tem amigos, quando tem mais gente, acaba ficando mais barato, mais agradável, porque você agrega ali a família, né? Tem as áreas comuns da casa, que tá todo mundo mais junto, tomando café junto e tal. Então, acho que nessas horas, né, de você estar querendo economizar por estar com um grupo maior, é mais vantagem ficar em casa. Na hora que você quer uma comodidade de máquina de lavar e secar roupa, de uma cozinha, né, é mais vantagem ficar em casa. E quando você tem dificuldade em alguns destinos para achar locais que comportem a sua família, 2, 3 filhos. Aí acaba sendo mais hum. interessante também ficar em apartamentos ou casas pequenas. Tá. Queria muito Basicamente fazer um isso. pedido. Parece que a sua imagem tá muito embaçada. Pra mim tá bom, mas o pessoal tá reclamando. Tem gente que não tá te vendo, tem gente que tá te vendo embaçada. Eu vou te É. fechar e vou te abrir de novo. Quando eu te fechar, você manda um oi, por favor. Não. Melhorou? Eu tô Tá? desembaçando. Melhorou? Não? Não, ela tá travada. Tem Tá. uma A voz tá tranquila, mas a imagem tá travada. Aí eu vou te fechar e você manda um oi pra eu te chamar mais fácil. Tá. Faço isso Tá bom? então. Pode deixar. Peraí. Vamos ver se agora vai. A Betânia falou que tá travada. Pra mim, ela só tava embaçada, mas tava indo. Então, eu tô vendo aqui que tava pior. Vamos ver se eu consigo chamar ela de novo. E vamos ver se agora vai. Melhorou? Agora foi. Pra mim Ah, melhorou. então Eu tá. acho que sim. É, E a minha última pergunta que eu tenho, gente, enquanto a gente. Miriam, pode falar oi de novo, por favor? Oi, oi, oi. Pra mim tá com áudio, Viviane. Tem mais alguém que tá achando que tá sem áudio? Pra mim tá tranquilo, a imagem tá boa e tá sem áudio. Tá, beleza, o Fernando falou que tá beleza. Eu tenho uma última pergunta, que é sobre alimentação. Quem quiser ainda fazer alguma última pergunta, são os seus últimos minutos. Então, assim,
qual que é a sua dica para manter uma criança viva durante uma viagem? Tipo, ah, não, com certeza você conta com o restaurante, porque vai ter comida. Ou não, tem lugar que não tem como contar com o restaurante, você vai ter que levar toda a comida do dia na bolsa. Qual é mais ou menos a sua assessoria para esse, entendeu? Para comida, que é uma coisa muito importante, né? Então, a comida, ela tem muito a ver com o destino, né, da viagem. E com a questão de pesquisa e de planejamento também, de você entender qual tipo de alimentação daquele destino, e quais são os restaurantes que tem ali, o que você pode esperar, né, de ter disponível para você e o que você tem que realmente levar. Então, Uhum, essa dica ela vai variar muito. É mais assim, pesquisar o que tem naquele destino. Se a gente for pensar em termos de, de Orlando, cara, toda vez que eu chego lá, eu sempre fiz isso com criança, eu vou no mercado, eu compro tudo quanto é tipo de fruta, banana, que é super fácil de carregar, né? Aquelas cenourinhas, aqueles biscoitinhos de criança, de formato de peixinho. Eu compro toda essa parte de snacks, né, mais saudáveis e frutas para levar sempre comigo aquilo dali. E quando os meus filhos eram pequenos, eu levava, por exemplo, as papinhas que eu tinha costume, né? Por exemplo, quando eu viajava para a Europa, porque eu até pesquisei, eu cheguei à conclusão, né, que as papinhas que tem lá, apesar de serem marcas Nestlé de lá, por exemplo, né? Eram completamente sem gosto, sabe? De péssima adaptação. Então eu levei de lá, daqui. Então, assim, eu fui interessante. pesquisando. É muito, assim, questão de pesquisa mesmo com relação ao destino. E cara, se a criança, e também em específico da família, né? Da criança e da idade da criança. Se a criança, só toma um tipo de leite, uma fórmula específica, se ela é mais enjoadinha para comer, um tipo de papinha, é a questão de priorizar aquilo dali, evitar correr risco, levar aquilo na mala como garantia mesmo da sobrevivência da criança. Agora, fruta, aquelas coisas básicas, a gente encontra em qualquer mercado, sabe? Eu acho que não precisa se apavorar, né? Eu tenho amiga Uhum. que já levou há muitos anos atrás panela de pressão e feijão para Orlando, sabe? Caramba, Há isso muitos bom? anos atrás. Conseguiu, levou uma panela de pressão, porque ela não encontrava em Orlando a panela de pressão, e feijão, Ah, saco de ela feijão. levou cru. Aí ela chegava lá e fazia uma panela de pressão de feijão, colocava na geladeira congelado e dava todo dia feijão para criança. Mas assim, Gente, Orlando tem muito restaurante brasileiro, né? enlatado. Pois é, mas aí na época eu nem sei se tinha. Isso tem muitos anos, sabe? É uma coisa que eu lembrei aqui agora que eu achei surreal, assim. De repente já tem até panela de pressão lá também, né? É. Mas tem criança que, né, que é enjoada, que nem de repente o temperinho Uhum. né, o jeito do feijão da lata não vai comer. É muito pessoal isso, muito Sim. pessoal mesmo, né? Uma informação muito pessoal. Entendi. Ó, não apareceu mais nenhuma pergunta, né, depois disso. Então, nós estamos encerrando a nossa live. Eu senti aqui, teve muita perguntinha. Orlando, né? É o sonho de toda mãe, que é levar o filho para Orlando. E eu queria saber se depois você tem uma disponibilidade de a gente só fazer uma live para Orlando, de Disney, né? Uhum. Orlando, porque quando é maiorzinho, que é aí no Island também, que eu adoro, os da Universal. É, E aí a gente pode fazer uma live só disso. Eu acho que o pessoal vai gostar também. O que que você acha? Daqui um mês, mais ou menos, a gente marca. Você Olha, eu tem... acho ótimo. É um assunto que eu amo, né? Eu amo, sou apaixonada por Disney, por Orlando. Tô até indo Então, dia a gente 3 agora. comemora sua empresa nova. Pois é, ainda a gente dá dicas. Tem milhões de dicas, de experiências, de perrengues, enfim, de várias coisas para compartilhar de Orlando. Vou ter o maior prazer em estar fazendo essa live de Orlando, sobre Orlando com você.
Tá bom. Então agora eu queria que você vendesse seu peixe. Como é que as pessoas te encontram? Como que você trabalha? Pode falar tudo sobre você. Como que elas podem te encontrar? Então, a gente tem um grupo fechado no Facebook, né? Que entra só a mãe. O grupo chama Clube de Viagens Mames. Esse grupo é um grupo que ele tem, que eu todas as dicas de viagens, os pacotes promocionais, os last minutes, tudo eu posto nesse grupo. Mas tem a página também, né? Mas nesse grupo, além de eu postar isso tudo, tem uma coisa muito Desde nesse bacana. grupo que você foi convidado? Não, a pessoa pode pedir para entrar e precisa ser aprovado, né? Mas pode pedir para entrar e eu olho e aprovo. Mas uma coisa que tem bem interessante nesse grupo é a troca, né? Porque eu estimulo muito essa troca. Então, as pessoas que vão nos hotéis, elas vão lá e fazem review do hotel, dão a dica, contam as experiências. Tanto a crítica positiva quanto a negativa, lá é um espaço aberto, né? Para todo mundo falar o que quer, obviamente com muito respeito à opinião do próximo, né? E considerando que cada um vai ter uma experiência diferente, porque as famílias, os perfis, as expectativas são diferentes. E o nosso trabalho, ele é um pouquinho diferenciado de uma agência normal. Por quê? Uhum. Porque a gente tem parceria, além de toda a parte de consultoria que a gente consegue, né? Entender o perfil da família e tá falando ali de mãe para mãe, né? Que tem as mesmas necessidades, as mesmas questões. A gente consegue entender o perfil da família, o orçamento da família e montar um pacote respeitando, né, essas informações que ela passou para gente. A gente também tem parceria com vários hotéis. Então, assim, principalmente para quem é do Rio, de São Paulo, a gente tem parceria com o Hotel Fazenda, com o Clube Médio, com o Le Canton, com o Búzios Beach, com vários hotéis aqui próximos. E com esses hotéis a gente tem tipo um clube de vantagens, que as pessoas que fecham com a gente, elas conseguem ser mimadas ali, ou com uma massagem, ou com um desconto, ou com early check-in, late check-out. A gente faz muito grupo para escola, né? Não atendendo a escola, mas mães representantes de turmas, ou mães que têm que querem fazer uma confraternização da turminha do filho, procuram a gente negocia com o hotel valores legais, a gente coordena todo esse grupo para que ela não tenha trabalho, não fique responsável por isso. E além desses hotéis, né, de tudo que a gente divulga, a gente ainda monta pacotes personalizados dentro do Brasil e para fora do Brasil, para vários destinos, né? A gente não atende a todos os destinos, porque eu sempre, como eu gosto de agregar, né, informação, agregar experiência aos pacotes de viagens. Eu normalmente trabalho com os locais, os destinos que eu já fui com os meus filhos. Uhum. Então a gente faz Havaí, eu faço roteirinho para Havaí, eu faço Portugal, né? Já tem um roteiro bem legal para a família em Portugal. Faço África do Sul agora. Tem vários destinos específicos que a gente faz. E cruzeiros também, né? O cruzeiro da Disney, Royal Caribbean. O nosso pacote de Disney ele é muito diferenciado, porque a gente até agenda Fast Pass, né? A gente orienta a Uhum. família, tanto que nunca foi para Disney, que quer ter uma noção básica, que quer uma ajuda no roteiro, que quer ter um suporte durante a viagem dela, caso ela precise, para ela se sentir segura. A gente vai ter esse suporte, inclusive, lá em Orlando, né? Fisicamente. Quanto àquela família que já foi para Orlando várias vezes e quer voltar de novo e ter uma experiência diferente, porque a gente vai fazer um motorhome para ela pela Flórida, junto com Orlando, a gente vai fazer um acampamento no hotel da Disney, a gente vai fazer uma viagem para Key West, enfim, a gente vai sugerir outras experiências num mesmo destino. Então a gente tem esse atendimento e sempre assim, com muito carinho, tentando, né, dar uma atenção realmente diferenciada, dar uns presentes, uns mimos, surpreendendo o cliente. E assim, uma coisa que a gente acha muito diferenciada no nosso trabalho é que a gente trata cada cliente de uma forma bem especial. Então a gente entende quando a pessoa está com o filho doente, precisa cancelar, e a gente vai intermediar isso junto ao hotel. A gente entende quando a pessoa precisa de uma assistência no próprio hotel, durante a viagem, e a gente vai estar lá 24 horas buscando dar essa assistência. A pessoa às vezes precisa de um médico, né? E a gente agenda um médico para ir no hotel e atender o filho dela, né? Uhum. Ver eu quero voltar agora porque meu filho mais novo ficou no Brasil e ele está
passando mal, a gente arranja uma passagem aérea, né, naquele horário para ela voltar. Então, assim, é uma assistência que dá toda a diferença, né, na experiência de viagem dela e sem cobrar mais nada por isso. Muitas vezes, né, a viagem, na maioria das vezes, inclusive, a viagem acaba ficando até mais econômica porque a gente faz uma pesquisa e negocia valores para ela. É basicamente isso. Legal, muito obrigada. E depois a gente combina o nosso próximo dia. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante. E conforme for aparecendo mais assuntos, a gente vai fazendo mais lives também, porque eu adorei, eu amo viajar. Ai, que E eu bom. nunca pensei em não levar o Dante nas viagens, sabe? Eu sei que a gente precisa, de vez em quando, fazer, né, uma escapadinha, mas eu gostaria que isso fosse uma exceção na minha vida e não a regra, sabe? Que eu acho que dá pra gente conciliar o filho com a Uhum. viagem, e fica mais gostosa também, né? Eu acho que vai ficar, É. gente, Fica tá tudo completa. tão bom, cadê o Dante, sabe? Eu acho que eu ia me sentir meio incompleta, exatamente isso. Mas foi ótimo. E espero você então uma outra vez. Obrigada também às pessoas que Tá bom, estiveram obrigada, presentes. Marina. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, esperamos vocês na próxima live. Beijo. Um beijinho. Vou deixar tudo gravado e vai pro YouTube daqui a pouquinho.